Boa tarde para vocês que estão em casa. Que horas são? Pode dar um minutinho, tá, gente? A gente já vai começar. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Bom, boa tarde de novo para vocês que estão em casa. Boa tarde para vocês que vieram aqui. É um prazer muito grande estar aqui, uma honra, né? Meu nome é Vera, eu sou uma das voluntárias aqui da Casa Espírita de Melbourne. Então hoje nós vamos falar sobre provações e reencarnação. Mas antes de a gente começar, vamos fazer nossa prece, tá? Sente-se bem à vontade. Nós vamos fazer 3 respirações bem profundas, enchendo o peito, soltando pela boca. De novo, soltando, mais uma vez. Vamos relaxando todo o nosso corpo nessa cadeira, sentindo nossos pés no solo, sentindo nossas pernas, nosso quadril, nosso peito, nosso coraçãozinho, relaxando bem os ombros e tentando nos desligar de todo aquele nosso dia a dia, do corre-corre. Agora é um momento espiritual, né? Estamos aqui amparados por uma espiritualidade de luz e pensamos que esse conhecimento, essa reflexão, esse bate-papo de hoje nos ajude, nos dê um clique, mas se não der um clique não tem importância. Tudo é conhecimento e é com o conhecimento que a gente consegue melhorar. Que Deus nos ilumine, que assim seja, demos graças a Deus. Então nós vamos falar de provações e de reencarnação. Então foi baseado no Céu e Inferno, na parte 2, capítulo 2, é só uma historinha do Victor Lebifle. E também me baseei no livro da Iniciação Espírita, que é o livrinho da escola da IAE, né? Missionários da Luz, que por acaso a gente tem um grupo de estudos e engraçado que caiu para mim, alguém trocou comigo e era exatamente o capítulo da reencarnação, né? Então vou também trazer algumas coisas desse livro. E muita coisa de internet, né? De post que me botam o Maurício que colocou uma coisinha no Facebook, eu usei, né? Sincronia, né? Se chama sincronia, que eu gosto muito da sincronia, né? Eu vou fazer uma coisa e vem outra que aparece. Por exemplo, hoje é provações, né? Eu tô aqui, tô sentada porque eu tô 3 meses sem andar. Essa é a minha aprovação, né? Então, tem que rir, né? Tô quietinha. Eu vou contar pra vocês. Eu tava fazendo um tratamento floral e na última vez, no último floral que eu tirei, eu pedi que eu tinha que desacelerar, que não era possível eu viver nesse estresse o tempo todo. Então, meus pedidos foram atendidos, né? Eu estendi o tendão de Aquiles, rompi e não posso andar. Então minha vida ficou mais calma. Vocês estão vendo como eu tô serena, né? Então, tem que saber o que pede, tá, gente? Então é isso. Então vamos começar com essa historinha do Victor Lebifle, mas eu tô engasgada com esse nome, Lebifle, que ele era um piloto, quer dizer, marinheiro, né? Um piloto do porto lá de Havre, na França. E ele era um menino jovem de 20 anos, super correto, de bom coração, e ele tinha uma mãe, ele fazia tudo por aquela mãe, e ele morreu muito novo, ele desencarnou muito novo, com 20 anos, né? E daí há uma mesa de espírita e que ele volta, né, para falar sobre o mundo dos felizes, porque ele está no mundo dos felizes, né? Que ele fala: gente, vocês não têm noção do que é felicidade, que a gente tem uma noção,
a gente acha que é feliz e tal, mas que lá é uma coisa absolutamente fantástica, né? E que ele fala, basta, fácil, basta ter uma vida seguindo as leis divinas, seguindo aquilo tudo que a gente sabe, né? E aí se fala da missão dele, né? Que a missão dele era muito simples, né? Porque todos nós vimos aqui com uma missão. E a dele era muito simples, era cuidar da mãe dele, era mostrar que mesmo num ambiente onde tudo poderia, com as tendências difíceis, porque tem a fama, né, do Porto, mulheres, bebida, aquela coisa toda. Ele conseguiu, mesmo estando num ambiente desfavorável, ele conseguiu resistir, né? Tem mais uma coisinha. E a vontade, né? Que com ela podemos resistir a todas as tentações. Então essa foi a missão dele, foi a prova dele, né? Então vamos ver a diferença entre prova e expiações, né? Provas, todos nós vamos ter as nossas provinhas, né? Não tem essa assim, agora eu passei por isso, não vou passar mais. Não tem fim, gente. Até porque, vamos associar com uma escola, que eu acho excelente essa analogia, né? Você não vai na escola, aprende, aí você faz a prova para saber se você adquiriu aquele conhecimento. E a mesma coisa na vida. Então, nós temos várias provas, às vezes a gente repete, né? Várias vezes, né? Porque a gente não aprendeu, então a gente tem que fazer de novo, segunda época, terceira chamada, né? E é isso. E cada um tem... E eu gosto muito cada um na sua jornada, né? Então, cada um tem sua jornada, cada um tem seu ritmo de desenvolvimento, de adiantamento. Então, as provas, ele fala, corrida de obstáculo, mesmo para espíritos superiores, que são os desafios evolutivos. Gente, vocês podem imaginar Jesus, quando ele teve que vir para cá, para essa terra, com um espírito elevadíssimo? Imagina o que foi para ele, né? E olha as provas que ele passou, as nossas são fichinhas, né? Tá, e a expiação? A expiação, aí aquela, a gente poderia chamar de karma. Então ela vem por alguma coisa muito ruim que você fez na outra vida, né? Mas que a gente não tem conhecimento quando a gente chega nessa vida. Que bom, né? Então, a expiação, então agora eu vou dar um exemplo justamente desse Missionários da Luz, porque eu quero mostrar a complexidade que é de uma reencarnação, tá? Eu tô adiantando um pouquinho, eu vou voltar depois na reencarnação, mas é que esse exemplo é um exemplo de expiação, né? Então, Segismundo, vou dar o nome das pessoas, né? Segismundo, são 3 personagens, Segismundo, Raquel e Adelino. E o Segismundo aqui, nesse plano terrestre, ele se apaixona pela Raquel. Só que a Raquel era casada com Adelino. Ele mata o Adelino, tá? Vocês possam imaginar a dívida, né? E ele não fica com a Raquel, né? Parece que a Raquel até acabou num prostíbulo, porque ficou sem eira nem beira, e ela não queria saber nada dele. Eu não lembro mais os detalhes. E daí, bom, os 3 desencarnaram, e eles vão passar por todo o processo, né? De arrependimento, de expiação, e e de reparação. Então ele fala assim, eu acho que eu tenho que voltar nessa família. Então Raquel e Adelino já voltaram novamente como um casal, tinha um filhinho, e ele pede para voltar nessa família, que seria a maneira que ele teria para expiar e reparar o erro dele, né? Mas é um processo muito complicado. Aí isso tudo é o André Luiz contando, né? São vários livros do André Luiz. Ele está lá numa fase de aprendizado. Então o André Luiz vai com Alexandre, que é um mentor, né? Vai nessa casa, então eles vêm para a Terra, né? E na casa desse casal e observam um ambiente ruim, porque o Adelino está muito assim ríspido com a mulher, sabe, desgostoso da vida. E aí ele fala, bom, eu vou, então ele dá um passe no garotinho. E aí o André Luiz, ele fala assim, mas por que você, com todo o seu poder, por que você não resolve logo, já fala com a Adelino e pronto? Ele fala, não, porque eu não posso impor a minha vontade, entendeu? Eu vou ajudar,
mas eu tenho que encontrar um caminho aberto, né? O Adelino estava fechado, então é aquela história. Nós temos que deixar a porta aberta para a espiritualidade boa, não para ruim. Em geral, a gente deixa a porta aberta para a espiritualidade ruim, né? Que entra mesmo. Então, o que ele faz? Através do menino, ele começa a dar um passe no menino e o menino começa a perguntar para a mãe uma série de coisas e a mãe vai explicando com muito. A Raquel já é uma pessoa mais iluminada e vai explicando, e nisso o pai vai amolecendo, né? Ele vai, e aí ele começa, ele até chora, e aí ele conta que ele tem sonhos recorrentes, e onde tem um mendigo que estica a mão para ele, pedindo ajuda, mas que ele sente que esse mendigo quer assassiná-lo. Ora, nada mais é que o Segismundo, né? Vocês sabem que quando a gente dorme, você atua na espiritualidade. Daí ele conta esse sonho e tal, não sei o que, e ele fala, não, realmente, meu filho, você tem razão, eu vou voltar a orar aqui com vocês, e tal. Quer dizer, o que ele fez, o Adelino? Ele abriu a porta, né, para a coisa, e aí sim, esse Alexandre pôde intervir, né? Então, ele vai em um sonho, acontece de novo o mesmo sonho, e aí o Alexandre, que é esse espírito de luz, dá um pito, né, no Adelino, fala, como assim, você com toda essa sua formação espiritual, religiosa, como que você não quer estender a mão para alguém? Ele faz a cabeça, dá um pito e faz a cabeça do Adelino, o Adelino finalmente dá a mão para ele. O que aconteceu? Teve uma... Então, isso é que é a complexidade da reencarnação. E nesse ambiente todo, o capítulo é longo, tá? Eu vou abreviar. Tem 100 espíritos construtores, ou seja, como é complexa essa coisa da reencarnação. E ele fala, né, o que o Segismundo não é nem um espírito ruim, nem mal, né? E ele também está apavorado, porque ele fala, será que vai dar certo isso? Né? É toda uma vida pela frente, por enquanto ele ainda está com a consciência, né? E também toma um pito, porque ele fala, como que você quer voltar, reencarnar com essa energia tua tão ruim, né? Então a nossa energia, nós vamos cuidar muito disso, né? Tá mal, tá ruim, faz uma respiração, faz uma prece, né? Pra gente não deixar essa coisa ruim, porque o que acontece? Quando deixou a portinha aberta, vai vindo, a coisa vai piorando, bola de neve, né? Então, tomar cuidado com isso. Bom, enfim, outra coisa que o Alexandre fala, que tem tudo a ver, a coisa do psicossomático, né? Ele fala para o Adelino, você, com esse seu pensamento ruim, você está prejudicando os seus espermatozoides, né? Então, você vai poder, de repente, você vai ter uma má formação porque você está mandando uma energia ruim. Bom, o que mais? Finalmente, a reencarnação, né? Ele tem um momento lá e eles então isso tudo para mostrar a expiação, tá? E também para mostrar a complexidade do processo reencarnatório. Outra coisa, a reencarnação, ela pode ser, tem duas maneiras, acho eu, né? Porque é tão complexo, né? Mas é o segundo livro que eu li, né? Então ele fala, tem duas maneiras. Uma, que você tá tão ruim quando você vai para lá, que você tem que voltar, que não tem condição de você fazer suas escolhas, né? Agora, e tem a outra que você está mais adiantado moralmente, então você consegue participar do projeto de reencarnação. E você faz lá seus pedidos. Então, por exemplo, tem gente que fala assim, dá para eu ir lá com defeitinho na perna porque eu vou ficar menos tentado a cair nas tentações do mundo. Uma outra que pede para... Ela fala, quando ela vê o projeto, tudo computadorizado, tudo isso no livro do Missionários da Luz, né? Ela se vê, ela fala, mas eu vou linda desse jeito? Não, por favor, eu quero ir mais feinha porque vai ficar mais fácil para mim. Entendeu? Então você pode fazer os seus pedidos, você faz a lista, né? Nós até brincamos, né, Maurício? Outro dia, nós rimos muito, porque um amigo da gente tem muito problema, né, de saúde. Aí o Maurício brincou, mas, poxa vida, você como é que é em inglês? Check all, né? Você não leu direito os requisitos e colocou todas, né? Então, você faz a sua escolha, né?
desde que você já esteja mais adiantado. E isso vai explicar a diferença, pela razão pela qual eu virei espírita. Porque como é que, se Deus é justo, como é que tem tanta injustiça nesse mundo? Né? E aí você vai entender que tem todo um processo e que você vai fazer, sua vida é de acordo com as suas obras. O que é que você fez na outra vida? Causa e efeito, né? Então, é isso que vai explicar. E como dizia, não sei se você estava aqui a Condessa Paula também, foi do céu ao inferno, uma outra alma, um outro espírito super elevado, que quando ela morre, ela fala que ela no final, ela na última encarnação, ela foi rica, bonita, sabe assim, morreu com 30 anos também, e ela fala, gente, deixem a prova da riqueza por último, porque é a mais difícil. Como é que é? Quanto mais for dado, mais será pedido, né? Como é que é? A quem muito foi dado, muito será cobrado. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido, tá? Então é isso. Então é o que vai. Não. É o que vai explicar essas diferenças todas, né? Então, agora, eu não quero dizer com isso que a gente não vai ter compaixão. Porque então eu vou olhar ali, o cara tá mal, também deve ter pedido, né? Não, a gente tem que ter compaixão. Porque as pessoas, a gente tem o dom do esquecimento. E que é uma maravilha, né, gente? Porque você imagine essa pessoa voltar a saber que ele assassinou o pai dele, ou que o pai tem um filho que era um assassino. A prova seria muito mais difícil. Então, Deus é tão generoso que nos dá o dom do esquecimento, né? Mas o que nós temos são as tendências que vêm com a gente. Porque quando morremos, nós temos então nós temos o carnal, né, o corpo, temos o fluido universal, temos o espírito e o perispírito, né? Bom, quando morremos, o corpinho ficou, o fluido volta para a natureza, o que vai é o espírito e o perispírito. E o perispírito seria como se fosse o disco rígido, né, com todas as informações sobre você. E esse vai para sempre, né? E até tem eu acho assim muito bonitinho, deixa eu achar aqui, gente. É que o que é legal da reencarnação é que a indestrutibilidade do espírito humano. É muito legal saber que a gente é eterno, não é? Que a gente vai, que a gente volta. Mais consolador ainda é saber que o que temos aqui agora é o melhor de nós. E que a gente não volta. Graças a Deus, né? Que a gente não volta, não retrocede no processo. Não esqueçamos que nós passamos por todas as fases da reencarnação. Mineral, vegetal, animal e depois o homínio, tá? E o que se faz... Então, por exemplo, só que nós chegamos... Quando a gente chega na fase do homem, nós ganhamos um espírito, que é simples e ignorante. Esse espírito não recua mais. E também nós não voltamos, segundo a nossa crença, nós não voltamos para esses outros reinos, tá? Apesar de ter várias religiões que acreditam nisso, tem até o filme do 7 anos no Tibete, né, com o Brad Pitt, e estão lá fazendo uma construção, e os caras, os operários, de repente todo mundo para. Por que parou? Aí porque tinha um monte de formiga, eles podia ser o antepassado deles. Então fica mais complicado, né? Quando você a vida fica mais difícil. A nossa tá mais fácil, né? Porque nós não acreditamos que a gente volte para esses reinos, né? Deixa eu ver. Então, peraí. Olha que bonitinho isso aqui, gente. Do Confúcio, né? O filósofo chinês, ele fala: a pedra preciosa não pode ser polida sem fricção, nem o homem aperfeiçoado sem provação, né? Então somos pedras brutas, né? Não é igual o diamante, que também ele é bruto, não tem graça nenhuma. Então é isso. Então essas provas são para nos ensinar. Temos que agradecer. Estou eu aqui com a minha perninha, não é? Alguma coisa eu vou aprender, né? Vou ficar numa alegria quando eu puder andar novamente, porque a gente tem muito take for granted, né? A gente não valoriza, né? Você acordar de manhã, você ter um teto, você ter sua comida, você ter seus amigos, é tanta coisa boa, saúde, né? Mas a gente esquece, né? Somos imperfeitos. E eu vou contar outra historinha. Essa coisa somos imperfeitos, temos muitos
temos nossas virtudes e temos nossos defeitos. Foi até sua palestra, né, Rodrigo? Vamos tentar mostrar mais o nosso lado luz do que o nosso lado sombra, ok. Mas esse lado sombra, ele tá aí, gente, e ele tem que ser acolhido. Então isso é uma coisa importante, né? Então eu vou contar a historinha, vocês já devem conhecer, eu adoro essa historinha, do lobo bom e lobo mau. Parece até, não é a história do Chapeuzinho Vermelho não, tá, gente? Então na Cherokee, nos índios Cherokee, né? E vai o garotinho e pergunta, temos dois lobos, um bom e um mau, qual vai vencer? E o sábio lá da floresta, dos índios fala, aquele que você alimentar, né? Legal. Então vamos alimentar nossa virtude. Então, por exemplo, em vez de, não, eu tenho que mudar isso, eu não posso ser egoísta, eu não posso isso, eu não posso ser aquilo. O que você está? Você está reforçando o negativo. Vão aumentar as virtudes, porque aí o lado negativo ele vai automaticamente desaparecendo, né? Vamos acolher esse lado ruim, né? Porque ele tá aí, ele existe e fica mais fácil. Outro dia eu estava fazendo uma meditação e eu estava com uma dor aqui, né? E aí a menina falou: se você estiver com alguma dor, acolha essa dor. Eu falei: nossa, ficou mais fácil aquela dor. Porque qual é a sua tendência? Sua tendência é, ai, não quero aquilo, né? E se você acolher aquilo, ou seja, esse acolher é a aceitação, né? Então, aceitar. E nós somos essa dualidade, né? O bom e o mal, tudo é dual. Então, é muito importante isso, até se vocês lerem aquele Reforma Íntima Sem Martírio, ela vai falar isso, né? Porque a gente tem a tendência, é o chicotinho, né? A gente adora isso, o chicotinho. Nossa, de novo eu errei, meu Deus, quando é que eu vou parar? Aquela coisa, aquela cobrança infinita, né? Então a gente precisa mudar um pouco isso. A gente precisa fortalecer o nosso alto amor, né? Para continuar galgando, evoluindo, porque o nosso objetivo é esse. O nosso objetivo é chegar nos mundos felizes, né, gente? Não é não? Certo? Vamos chegar lá, a gente não sabe quantas encarnações, né? Inclusive aqui deixa eu ver se eu acho aqui. Tão bonitinho. A reencarnação é uma oportunidade para o espírito se aperfeiçoar intelectualmente, através do trabalho e estudo, e moralmente, através do amor ao próximo, ou seja, caridade. Mas não era isso que eu queria, não. É isso aqui. Uma só existência corpórea é claramente insuficiente para que o espírito possa adquirir todo o bem que lhe falta e se desfazer de todo o mal que faz, né? Então, as reencarnações são ad infinito, né? E tem uma coisinha muito bonitinha aqui, peraí. Isso aqui também eu vi numa palestra aí. O trabalho exterior nunca será insignificante se o interior for grande, né? Porque é o que a gente às vezes... Quanto que a gente já progrediu? Mas talvez o nosso próximo nem reparar. Mas a gente batalhou. A gente passou por poucas e boas e a gente passou por aquilo e a gente tá melhor agora, né? Então, o quanto... Para essa coisa externa, teve muito esforço interno, né? E como você fala, a natureza não dá saltos. Então, esse é formiguinha, passo de formiguinha que a gente vai melhorando. E nos acariciar, né? Nos dar, porra, que legal, Vera, entendeu? Vamos mais aqui. Então, eu contei a historinha, tá. E tem também uma do Chico Xavier aqui, um minutinho só. E Chico Xavier fala também: a lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos, né? Ok. Tá, eu vou voltar um pouquinho na reencarnação, né? Na Bíblia já há referências à reencarnação, né? Mas ela vem como ressurreição. E eu pensei agora, ressurreição, a gente pensa logo em Jesus, né? E
E ele reencarna, quando ele aparece de novo, é o perispírito dele aparecendo, né? Mas naquela época, ele tinha que sumir o corpo dele, porque não faz sentido o corpo dele ter sumido, né? Mas tinha que sumir porque as pessoas tinham que acreditar. Naquela época, as pessoas eram muito difíceis de acreditar nas coisas, né? Então, tinha que ter medidas mais rígidas, né? Mais que causassem... Drásticas, obrigada. Né, que nem se você lembrar do Moisés que abre o Mar Vermelho, uau, entendeu? Mas naquela época tinha que ser assim, porque senão as pessoas não acreditavam, né? Imagina, então olha o quanto já evoluímos, né? E Jesus fala, em verdade eu vos digo, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo, tá? Tá, e aí a gente fica pensando na reencarnação, né? Vamos voltar um pouquinho. Você vê, né? Tem famílias que você tem filhos gêmeos. Ih, ó, nossa amiga tem filhos gêmeos. E são tão diferentes às vezes, não sei se é o seu caso. São tão diferentes, entendeu? Como assim, se o pai e a mãe da mesma educação? Quer dizer, tem que ter uma outra explicação. São espíritos, né? O gênio, por exemplo, vamos pegar o caso do Mozart, né? Como é que o cara com 4 anos já tá ali dedilhando? Como é que é isso? Ah, mas ele nasceu no meio musical. Ora, mas ele tinha que nascer no meio musical para poder mostrar o talento dele. Agora, por que só ele? Só ele que veio com e as outras pessoas da família, já que desculpa, já que estavam na mesma família, né? Então, são esses gênios que aparecem, por exemplo, você não... Como é que... Só pode ter uma explicação pela reencarnação, né? Que ele já traz aquele talento. Tá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá. Tá, acho que eu falei tudo. Deixa eu só dar um fechamento, então. Tá. Acho que falei tudo, que bom. Então, para fechar isso, eu vou ler aqui um trechinho, um post, né, do Chico Xavier, que foi o meu amigo ali Maurício que postou e que eu achei que fechou com essa palestra, né? Ele fala: você nasceu no lar que precisava nascer, vestiu o corpo físico que merecia, mora onde melhor Deus te proporcionou de acordo com o teu adiantamento. Você possui os recursos financeiros coerentes com tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Seu ambiente de trabalho é o que você elegeu espontaneamente para a sua realização. Teus parentes e amigos são a alma que você mesmo atraiu com tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca, expulsa, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são as chaves de teus atos e atitudes. São as que te rodeiam a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na jornada da tua vivência. Não reclame, nem se faça de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança, aqui é a palavrinha-chave, a mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta, busca o bem e você viverá melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Perfeito, né? E o que fica, a mensagem que a gente vê em toda vez, né, que a gente vem aqui, é você, o ator da sua vida. Você é o personagem principal. E não teria mérito se fosse alguém que fizesse as coisas por você. São suas escolhas, né? Então é isso que a gente tem que... Você é o responsável, não culpe ninguém, não, para, né? E vai ver o que você está fazendo. Você não pode mudar o outro. Você só pode mudar você mesmo, né? Mas você muda o outro. Você muda o outro com as suas atitudes. Você vai mudando, o outro... Opa, ele não gosta mais que eu faça isso. Então, aí sim você pode. Mas você é o agente principal da sua vida, né? Então, gente, é o que eu tinha para falar por hoje. Muito obrigada. E vamos então à nossa oração de encerramento. Vamos fazer um agradecimento, né? Agradecer por nós termos o privilégio de poder estarmos aqui
ou o privilégio de estarmos em casa vendo essa palestra, que não seja agora, que seja depois, que esse conhecimento seja dividido, que nós possamos cada vez mais nos aperfeiçoar, cada vez mais melhorar, tudo isso com muito amor, com muito carinho, que é o que precisamos. O amor é a palavra mestre, e com amor tudo se resolve. Que tenhamos uma boa semana, que assim seja, demos graças a Deus. Rodrigo, você quer dar uns avisos? Eu não vou sair daqui, tá, gente? Porque eu tenho que pegar minha muleta. Deixa eu agachar aqui. Tem que agachar, coitado. Isso, ajoelha. Tô parecendo que tô. Oi, gente. Então, 2 recados, na verdade. O primeiro é que amanhã, meio dia 20, né? Dia 20. Dia 20, né? Amanhã vai ter uma sessão de yoga beneficente. Ela foi organizada pelos alunos da IAE desse ano. Vai ser num parque, eu não tenho certeza do parque, mas chequem no nosso Facebook, o endereço está lá. Basicamente vai ser a aula de yoga de manhã. Aí assim que ela acabar, vai ter quitutes brasileiros para comer. Então o pessoal preparou alguns pratos brasileiros bem tradicionais. Então você pode ir lá se exercitar, acabou o exercício, você come a comidinha brasileira que você tiver à vontade lá. Só checa no Facebook o local, porque eu não lembro qual que é o local de cabeça agora. E a segunda coisa, a gente está sempre pedindo doações, que assim que sempre que for possível, claro. A gente tem projetos sociais na casa que são essenciais para poder auxiliar a comunidade. Um deles é o Breakfast Pack, no qual a gente doa alguns alimentos, alguns itens de higiene pessoal para homeless aqui em Melbourne. Então, qualquer doação que vocês puderem auxiliar a gente vai ser muito bem-vinda, porque esse projeto só acontece com a ajuda de vocês. E é isso. Obrigado. Muito obrigada, querido. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Um abraço.